Seja muito bem-vindo à nossa série de lives de aquecimento. A live de hoje é o que pode complicar minha conversa sobre drogas com o meu adolescente. Esse é o tema de hoje. E a série de lives de aquecimento, por quê? Porque dia 23 de outubro eu abro a nova turma do meu curso, que é o Método POC. Então, 23 de outubro eu abro a turma, dia 16 de outubro eu lanço a jornada gratuita. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve no link lá na bio. E aí, 2 semanas antes da jornada gratuita, eu venho com lives todos os dias. Então, essas próximas 2 semanas, teremos lives todos os dias. Gente, live todo dia não é fácil. Mas por que eu faço isso? Porque eu acredito na transformação de famílias. Então eu tô aqui porque eu acredito nessa transformação. Eu não estaria aqui fazendo live todos os dias, tá? E para você que ainda não sabe quais são os temas, lá no Story tem no feed também. No Story e no feed eu coloquei a listinha de lives que a gente vai ter essa semana com os horários para vocês já se programarem para estarem aqui comigo todos os dias, recebendo muito conteúdo para transformar a vida da família de vocês, tá? Então a live de hoje é o que pode complicar, deixa eu já fixar aqui o tema de hoje, o que pode complicar a minha conversa, eita, tem um negócio aqui bloqueando, com o meu adolescente sobre drogas. Ué, não tô conseguindo fixar o comentário, porque as mães geralmente entram depois e me perguntam o tema, então eu gosto de fixar. Então, fixando aqui. Então, já vou aguardando aqui o comentário de vocês sobre esse tema, tá? Enquanto isso, eu vou aguardando os comentários de vocês e já vou falando, tá? Ah, lógico. Para quem tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Soraya, sou médica homeopata, não sou psicóloga, sou médica homeopata, sou endocrinologista infantil. Nesse canal aqui, nessa rede social, eu te ensino a melhorar o relacionamento com o seu adolescente em 3 passos. O tema de hoje, então, a gente vai falar o que a gente pode complicar ali na conversa com o meu adolescente sobre drogas, né? Eu já coloquei uma pergunta lá nos stories, as mães começaram a me responder, né? Por que as mães não falam sobre drogas com os filhos, né? Meu reel de hoje é sobre isso também, depois assistam, tá? E até agora a maioria tá me respondendo por medo. Então a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse assunto, né? Então, o que é esse tema, né? A minha ideia aqui é trazer a importância da prevenção, né? A importância da conversa com o adolescente sobre esse tema, né? Quero sensibilizar vocês de que as 3 principais drogas, apesar de não serem proibidas, né? O álcool é a primeira, o segundo é o cigarro e a terceira é a maconha. A maconha é proibida, tá? Então, a primeira droga mais usada pelos adolescentes é o álcool, a segunda é o cigarro e a terceira é a maconha, tá? Trouxe uns dados interessantes aqui também. 6% da população acima de 15 anos já experimentou drogas. Então, com 15 anos ali, a gente já vê que 6% já experimenta o uso de drogas. Não estou falando que é a idade que inicia, não, tá? São só dados que eu estou trazendo numéricos aqui, né? E que um trabalho não é muito novo, se eu não me engano, 2019, mas a classe social mais atingida é a classe A. Então, eu imagino que muitas mães tenham pensado aí a classe D, E. E não, é a classe A. Tá? Então, aqui são uns dados que eu achei importante a gente trazer. O tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre drogas e eu achei importante trazer esses números. E a live de hoje não é sobre adolescentes que já estão usando drogas, né? Então, o foco aqui é mais a prevenção, tá?
E também o foco aqui não são aquelas mães que não acham que é importante falar sobre isso com o filho, né? Senão não estaria aqui, né? Se eu não achasse esse tema tão importante, eu não estaria dedicando 1 hora aqui do nosso dia para conversar só sobre esse tema, tá? Então, a oportunidade dessa live é sensibilizar vocês da importância de ter essa conversa, da importância da prevenção e da importância de se informar sobre isso. Eu vou começar com os meus casos e vou aguardando os casos de vocês, tá? Então vão contando aí pra mim. Soraya, nunca conversei com meu filho porque eu tenho medo disso. Soraya, nunca conversei com meu filho porque eu penso aquilo. Soraya, tô passando por tal situação. Conta pra mim o que vocês estão passando sobre esse tema aí na casa de vocês, tá? Caso 1, situação 1 real. Teve uma mãe que chegou pra mim e falou assim: nossa, Soraya, sabe que meu filho de 11 anos chegou falando de drogas em casa? E veio numa conversa de jantar, tá? Aquilo que eu adoro, eu sempre falo disso, né? Façam jantares em família. Isso é uma coisa que eu instituo bastante nos meus atendimentos e no curso. Eu oriento bastante as mães sobre a importância, né, do jantar, porque é a hora que a gente conversa ali com o filho, né, do dia a dia. E aí a criança não, né, já era um adolescente, 12 anos, ele trouxe o assunto sobre drogas na refeição. E a mãe ficou muito assustada. E o que ela fez? Não falou, não deu continuidade. Ela assustou, né? Primeira vez que estava acontecendo aquilo na vida dela. E ela me trouxe, esse caso não é uma aluna do curso, esse caso é uma paciente do consultório, né? E ela me falou: Soraya, eu não sabia o que falar com ele. Eu fiquei assustada. Então, eu quero aproveitar, né? Eu trago esses casos para já aproveitar e já conversar com vocês sobre isso, né? Então, primeiro, já estejam preparadas para esse assunto. Porque isso tem conversas na escola, né? Primeiro, a escola, que eu digo instituição. A instituição vai conversar com os filhos, né? Com os alunos sobre isso, né? Então, o filho vai trazer para você a conversa, porque ele vai aprender na escola e vai trazer isso para a conversa em casa. Ou então ele ouve do amigo. Então eu tenho outro caso aqui que eu já vou aproveitar e embalar, os dois são parecidos. Aqui era uma situação mais delicada, a criança tinha 7 anos e o pai do amigo era usuário de drogas. E o pai desse menino, né, o pai do amigo falava sobre drogas em casa e essa criança trazia para outra criança. É uma situação delicada, né? Então, no momento em que seu filho traz essa conversa para casa, você tem que estar preparado para ter esse tipo de conversa. Então, você já tem que estar estudando sobre isso. E é importante continuar a conversa, por quê? Porque a gente precisa saber da onde está vindo essa informação dele. Ah, filho, que legal! Onde você ouviu sobre isso? Ah, filho, que interessante essa sua informação, não? Que legal né? Que legal que você está trazendo pra gente. Onde você ouviu isso? Onde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu isso? E aí a gente vai tentando entender de onde estão vindo essas informações. Tá? Então, primeiro eu preciso estar preparada. Segundo, eu preciso estar com o conhecimento para conseguir conversar com meu filho. E terceiro, já esteja preparada para não assustar, porque você precisa dar continuidade a essa conversa para saber de onde está vindo essa informação. Tá? Então, essa mãe, no fim, ela assustou e acabou depois conversando com o filho e ele realmente ouviu na escola. Tá? Então, ele ouviu com os colegas, não foi da escola, a instituição, ele ouviu falar entre os colegas e trouxe para o jantar, e depois, num segundo momento, né, porque no primeiro a mãe assustou, mas num segundo momento ela voltou a conversar com ele e aí ela entendeu o que estava acontecendo, tá? Então estejam prontas para esse tipo de conversa, tá?
Na minha jornada gratuita até comento sobre isso na terceira aula, tá? Então estejam prontas, porque isso é um tema importante. Caso 2, vão me contando, gente, as situações que vocês passam, se vocês têm algum medo, algum receio, vão dividindo aqui comigo. Caso 2, aí é uma situação mais delicada, né? Soraya, eu tenho observado que meu filho tá... essa situação foi assim, a mãe mora, deixa eu contextualizar, senão vocês não vão entender. Eles moram num condomínio. Então, a molecadinha desce, né? Aquela coisa gostosa. Tem os grupos lá embaixo, né? Tem alguns condomínios que tem bastante adolescentes, né? Então, eles descem, cada um tem a sua tribo, né? Cada um tem o seu grupo. E a mãe percebeu que o filho parou de andar com o grupinho que ele sempre anda e, de repente, começou com um outro grupinho. Então, sempre teve uns amiguinhos tais. De repente, mudou de grupinho. Isso tem que chamar atenção. Mas até aí, de repente, mudou de gosto, mudou de objetivo, tá formando uma nova tribo. Mas, Soraya, eu sei que esse novo grupinho não é um grupo legal. Isso tem que ligar sinal de alerta. Tá? Então, abandonou os amigos e se encaixou num grupo que eu não sei que são boas companhias, precisa ligar meu sinal de alerta. E esse caso era isso mesmo. Tá? Então, essa situação eu tô trazendo para vocês ficarem aí atentos sempre nas amizades dos filhos de vocês, tá? Então, eu sempre preciso conhecer quais são os amigos do meu filho. Como é que fala? Proporciono encontros, proporciono situações aqui em casa, ou então a gente sai junto, sempre conhecendo os amigos do filho, tá? E terceiro caso, na verdade não é um caso, é uma situação aqui pessoal. Eu moro num condomínio muito gostoso, um pessoal de condições financeiras adequadas. Então, o que eu tô querendo chamar atenção bastante aqui na live é: tirem essa ideia de que usuário, quem busca drogas, né, são classes sociais baixas. Não, tá? Então, eu tô trazendo essa minha situação pessoal por isso. Então, eu moro num lugar muito gostoso e aqui embaixo, aqui no meu prédio, tem um bar. Eu não bebo, mas é um lugar bem gostoso, o pessoal se encontra, conversa. Sexta-feira tem uns beliscos, sabe? É um lugar muito gostoso de morar, muito agradável. E aí um dia eu descendo, né, no elevador, vi ali no elevador um comunicado de que eu não lembro certo as palavras, né, mas a síndica estava ali orientando que iam ter que tomar medidas mais drásticas por ficarem sabendo de tráfico de droga. Então, se soubessem de alguma coisa, eles seriam efetivos ali no... Gente, dentro do condomínio. Dentro de casa, resumindo. Então, também não dá para você deixar o seu filho descer e você não saber o que está acontecendo. Sempre precisa dar aquela passadinha, aquela voltinha, ver onde tá, saber o que tá acontecendo lá embaixo, tá? Então não é para sentar ali do lado do filho, pelo amor de Deus, que eles precisam da independência deles. Mas não é para largar de vez. Junto, perto, junto, mas dando espaço. Então, tô querendo dizer que mesmo dentro de casa, que é dentro do condomínio, eu preciso ficar de olho. Tá?
Ah, Soraya, mas meu filho é tão bonzinho, ele é tão tranquilo. Isso é... Muitas mães me falam isso. Muitas mães. Ou então, ah, Soraya, eu tenho medo de falar, aí vai despertar o desejo. Cuidado com isso. Essas são as armadilhas. No fundo, você tem medo de falar disso com ele. Só que esse seu medo pode ser um divisor de águas de um futuro negro para sempre. Gente, existem drogas que no segundo contato já viciou, cocaína, por exemplo. Então, uma curiosidade que ele tenha e que ele não tenha conhecimento por falta de uma conversa em casa pode ditar o futuro da família. Não deixem isso acontecer aí na casa de vocês. Importante, tá bom? Eu vou ler agora os comentários, mas eu quero que realmente eu consiga sensibilizar vocês sobre isso. A importância de ter essa conversa que não é fácil. Se fosse fácil, eu vou repetir, eu não estaria passando aqui 1 hora falando sobre esse assunto. Vamos lá, vou ler os comentários aqui de vocês. Soraya, eu falo muito sobre isso, porque tenho um irmão dependente químico. A Carla falou. Carla, muito obrigada pelo seu depoimento. Muito importante o seu comentário. Obrigada. Falar demais também é ruim? Como é a reação deles quando você fala? Me fala disso. A Juliana falou boa noite. Minha filha é super fã de um cantor que faz uso de maconha. Ele tem licença para usar. Porém, ele expõe na rede social. Tenho muito, deve ser medo dela querer experimentar por conta de ser muito fã dele, muito mesmo. Cristina, eu acho muito pertinente o seu comentário. E que pena que ele está trazendo esse exemplo numa rede social. Então, uma sugestão para você é leia sobre a maconha e vá conversando em momentos leves que surja um assunto sobre o efeito da maconha. Porque muita gente acha que a maconha não faz mal. Essa é a crença. Eu tenho um paciente adolescente adolescente já maior de 18, tá? Que chegou pra mim e falou, tia, eu tô muito estressado com o meu trabalho. Ele começou a trabalhar, tá? E os colegas lá do trabalho usam a maconha pra dar uma desestressadinha, tal. Ele trabalha com mercado, tal. Então, eles acham que usar maconha ali dá uma desestressadinha e tudo bem. Então, eles não sabem de todas as consequências ali da maconha, né? Então, estuda um pouco sobre a maconha e vai conversando de forma leve ali, numa situação ou outra, tá? Para ir educando a sua filha sobre a maconha. Boa noite, a Gretchen falou. Aqui a minha filha ainda não tinha vindo com esse assunto, mas eu e o pai já abordamos e conversamos com ela sobre drogas e o que ela faz na vida de um indivíduo e de toda a família. Muito bom, Gretchen. Vini falou, e como falar que o álcool é a pior substância e a real porta de entradas de todas as drogas? Exatamente com esta sua frase. Essa sua frase foi perfeita.
perfeita. Porque as pessoas acham que só porque o álcool é legalizado, né? Infelizmente, tá liberado. E eu até tenho um reel aqui falando sobre alguns pais acham que vou dar um golinho pro meu filho porque eu prefiro que ele experimente aqui em casa. Eu já tô dando essa primeira porta de entrada para ele na hora que eu tô dando esse golinho para ele. Então é exatamente como você tá me falando. É isso aí. Dependendo da genética, então vamos complementar um pouquinho de uma forminha não, isso é coisa de pediatra, pelo amor de Deus, de uma forma um pouco mais elaborada. Dependendo da genética que você tiver, se você tiver um contato com álcool, vai passar. Mas dependendo da genética que você tiver, se você tiver contato com qualquer droga, o seu organismo pode reagir de forma ruim para sempre. E como é que eu sei como vai ser a minha genética? Testando. Dá para arriscar? Não dá. Não vale a pena. Minha vida não vale isso. Gisele falou boa noite. Quando o pai bebe e não reconhece isso, o que fazer para educar o adolescente? Converse primeiro com o pai. Então, no meu reel de hoje, eu falo que uma das principais causas do uso de drogas é ele assistir isso em casa. Tá? E aí, por mais que o pai não entenda que ele, né? Você tá falando assim, quando o pai bebe e não reconhece, por mais que ele não reconheça que ele bebe, ele sabe que ele bebe alguma coisinha. Ele pode falar assim, não, eu só bebo socialmente. Tudo bem, mesmo socialmente tá sendo um modelo pro filho. Tá? Então converse com o pai. É esse modelo que você tá querendo levar pro seu filho? E converse de forma geral com o filho sobre isso, tá? Não expondo o pai, tá bom? Mexi no celular, a Juliana falou assim, mexi no celular da minha filha de 12 anos e vi uma mensagem de um menino dizendo que pegou o contato dela com alguém. O que faço? Digo que mexi no celular dela? Juliana, eu sou a favor da verdade, tá? Então, na verdade, eu vou fazer uma live sobre esse tema. Eu acho que é a semana que vem. Não tenho certeza. Depois eu ponho... Deixa eu ver aqui rapidinho, vai. Se é dessa semana ou da outra. Que teve uma mãe que me perguntou assim... Soraya, quando eu devo parar de mexer no diário e no celular da minha filha? Teve uma mãe que me pediu esse tipo de conteúdo. E aí eu vou falar sobre esse tema nessa live, tá? Eu só não me lembro se eu coloquei esse tema nessa semana ou na semana que vem. Semana que vem. Então vai ser semana que vem que a gente vai conversar disso, tá bom? Mas eu sempre sou a favor do sempre conversar antes de que a gente tenha essa liberdade de poder mexer. Não tem que ficar, né, cutucando, né, toda hora, não é isso que eu tô falando. Mas a mãe tem que ter essa liberdade de mexer no celular da filha de comum acordo, de forma acordada entre as duas, tá? Tá um pouquinho baixo. Gente, me fala se é só a K que tá achando que tá baixo ou se é alguém mais. Minhas filhas agem com dó, porque vejam, o que o meu irmão faz com toda a família. Elas têm medo das drogas, medo dele e pena da minha mãe. Tá, então elas já estão bem sensibilizadas, né? O que cabe talvez você ir variando os assuntos, tá? Para elas irem aprendendo com as conversas, tá bom?
álcool e tabaco, a Lu falou, é isso aí. São as duas primeiras, né? Bebi álcool pela primeira vez aos 7 anos. Puxa vida. Puxa vida. A Vanessa falou, boa noite. Aqui o pai faz uso de bebidas alcoólicas. Meu grande medo é que ela siga um exemplo dele. Vanessa, o seu medo é pertinente. Só abram os olhos para o uso medicinal de cannabis. O CBD é uma substância espetacular, não apenas demonizem a planta, estudem e pesquisem o quanto a medicina avança nos assuntos do tema. Obrigada, doutora Soraya. A Leila falou, você tem me ajudado muito. Obrigada, Leila. Também acho que está baixo o áudio. Vamos ver se muda aqui, porque teoricamente eu não mudei nada aqui. Ah, será que tá longe? Tá baixo. Eu tô falando baixo, será, gente? Me falem se melhorou agora que eu posicionei. Nem brinca. Essa live aqui é tão importante. Se tiver som baixos, mas não ouvem, não assistem. Bom, vamos continuar. Vamos continuar. Aqui tá ótimo. Ai, que susto. Tá bom. Obrigada pelo retorno. Então, vamos lá. Onde algumas mães erram, né? Importante. Vamos tomar cuidado aqui com essas questões, tá? Que eu vou pontuar. 1. Então, o filho vem contar sobre o que ouviu sobre drogas. Enfim, aprendeu lá na aula. E aí a mãe, que nem aquele primeiro caso que eu contei, a mãe assusta e a primeira reação dela é criticar até. Será que eu falo baixo? Tá bom, vou tentar me colocar melhor. E aí, na hora que você critica, ele fala, não vou falar mais disso com a minha mãe. Então, cuidado com a sua reação. Esteja preparada para esse momento, tá? 1. 2. A mãe exagera no que vai acontecer, sabe? Então ela começa a exagerar tanto nas consequências que o filho ignora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, cuidado, tenha uma conversa saudável, né? Conversa sobre as complicações, sobre o que pode acontecer, mas não vai só pro exagero. Conversa, né? Sobre de uma forma mais leve. E depois você pontua as coisas importantes, senão ele começa a achar, é só exagero da minha mãe e acaba ignorando. Entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Então vou dar uma rezinha, já que todo mundo tá falando que tá normal, porque tá muito perto. Então, cuidado para exagerar. Ou então uma conversa muito superficial. Ai, Soraya, eu não sei muito o que falar, então tive uma conversinha ali só e superficial, não adianta nada. Não adianta porque aí continua a dúvida. E continua a curiosidade. E aí, por uma curiosidade, é o que eu falei no meio da live. Por uma curiosidade, pode mudar a vida de vocês para sempre. Tá? Então, não dá para ser exagerado e não dá para ser superficial. Tá? Outra, só fala. Não ouve. Não ouve as angústias e as dúvidas do filho. Então, Soraya, eu vou falar de drogas hoje. Senta com o filho e fala. E não ouve o que o filho tem de dúvida. Precisa ouvir. Precisa entender os medos dele. Entender as dúvidas dele para esclarecer. Tá? Só ouve. Ameaça com punições severas. Se você me aprontar isso, você perde a sua casa, te põe na rua. Não é assim que você vai construir uma boa relação com seu filho. Eu sempre falo de um vídeo que eu coloquei há muito tempo aqui na rede social, em que a menina sou eu, né? Que eu dublo às vezes, né, situações. Então a mãe vai abrir a porta do quarto, na verdade eu sou a mãe, não,
da menina. Então eu vou abrir a porta do quarto como se eu fosse a mãe, e aí na hora que eu abro a porta do quarto, a filha põe um cachorro latindo, né? E aí é como se a filha mordesse a mãe, né? E aí as mães falam, aqui em casa eu tirei a porta do quarto. E eu não esperava por aquilo, gente. As mães tiram a porta do quarto. E não é que elas estão falando de brincadeira, elas tiram a porta do quarto. Então eu sempre comento isso. É esse tipo de relação que você quer construir com o seu adolescente? Então sempre que você tiver uma reação muito radical, então aqui, né, ameaça, se você fizer isso, para pensar, é isso que eu quero mesmo construir? Porque você está construindo uma relação para sempre com seu filho. Tá? Fala de uma forma muito didática, outra questão que eu tô trazendo aqui. Muito elaborada, muito difícil. Então começa a usar termos muito difíceis para explicar para o filho sobre drogas. Aí o filho não entende nada. Não adianta, gente. Tem que falar fácil. Tem que falar como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos. Não que você vai falar com uma criança de 5 anos. Mas você tem que falar fácil para o seu filho entender o que você está falando. Tá? 6. Soraya, esse tá no final, mas é um dos mais comuns. Soraya, eu prefiro esperar acontecer algum problema para eu falar com meu filho. Volto pro meio da live. De repente, esse um problema vai ser para sempre. Não dá para esperar. Ai, Soraya, eu tenho realmente medo de despertar o desejo nele. Isso é conversa que é falada na escola, gente. É na escola, é no condomínio, é no futebol, é não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Então não achem que vocês vão conseguir deixar o filho de vocês numa redoma. Ele vai ouvir sobre isso, ou na rede social, que nem a mãe que acabou de me falar. O cantor assume. Poxa, será que ele não para pensar que ele é modelo? Inspiração para um monte de gente? Então ela vai ver na rede social, ela vai ver, enfim, ele ou ela. Então ele precisa estar orientado sobre isso, tá? Então tá com medo? Vai com medo. Tem que falar. E 7, quer dizer 8, né? Meu último item, comportamento contraditório. Converso sobre drogas com meu filho e bebo todo final de semana. Meu filho me vê bêbada, altinha, né? Como o pessoal fala. Me vê altinha toda semana. Que modelo, que referência eu sou pro meu filho? Opa, então um primo meu aqui, ó, Santana. Então eu preciso ser um bom modelo pro meu filho. Deixa eu ver os outros comentários de vocês. A Suzana falou, tenho tanto medo. Eu tenho certeza, Suzana. Eu acho que é um dos maiores medos das mães. Nas pesquisas, toda vez que eu faço a jornada gratuita, já vou aproveitar e falar da jornada gratuita. Quem ainda não se inscreveu, dia 16 tem a jornada gratuita, que não fica aqui na rede social. Fica fora, então precisa se inscrever, o link tá lá na bio, tá? Então, clica no link lá na bio. A bio tem uma bolinha com o meu rosto lá na primeira página, aí tem umas frases, a última frase é um link. Clica lá no link para você receber o acesso a essas aulas, tá?
Aí na hora que você clica, eu vou te perguntar, você quer receber por e-mail ou você quer receber por WhatsApp? E aí você decide por onde você quer receber. E aí você é direcionado para uma página em que eu vou falar assim para você, me ajuda a construir o conteúdo dessa aula. Então, quem ainda não respondeu lá o questionário, eu já peço essa ajuda, tá? Me ajuda, que aí você vai pôr tudo que você quer que eu fale nessa jornada gratuita. Eu já comecei a bolar as aulas, tá? Hoje, por sinal, antes da live, eu estava aqui escrevendo a aula. E aí lá as mães colocam para mim quais são os maiores medos. Eu pergunto para elas, quais são os seus maiores medos? O que você quer que eu converse aqui na aula, né? E um dos maiores medos, Suzana, que as mães me trazem é exatamente isso. Ou elas falam das drogas ou más companhias, tá? Depois vem depressão. Então, as mães realmente têm esse medo e eu acho que é um medo real, né? É um medo importante. Real porque eu digo que tem que ter realmente essa preocupação de conversar sobre isso em casa. Por isso que eu tô aqui. A Karina falou assim, meu filho às vezes escuta música que falam sobre drogas. Muito importante esse comentário. Aí eu proíbo de ele cantar esse tipo de música. Estou certa? Karina, eu vou te convidar a fazer diferente. Eu acho que você tá certa em se preocupar, tá? Que tal você um dia sentar com ele e estudar a letra da música? Muda a forma, entendeu? Você só vai mudar a forma de conscientizar. Na hora que eu proíbo, ele vai querer ouvir. Porque ele tá nessa fase, né? Adolescente entra na fase do enfrentamento. Tá? Ele precisa dessa quebra, né? Então, se eu proibir, ele vai querer ouvir mesmo. Agora, se eu sentar com ele e falar, filho, vamos entender, mostra pra mamãe o que você ouve. Então, pronto, ele já tá se sentindo amado porque a mãe tá querendo saber o que ele ouve. Aí ele põe lá as músicas. Eu faço muito isso com os meus enteados, tá? A gente... eu até vou fazer uma... Por sinal, a minha enteada me trouxe uma música muito legal para trazer para vocês. Sobre adolescente. Então, a gente trabalha bastante essa ideia aqui em casa de ouvir as músicas. Então, vamos ouvir a letra da música? E aí ela lê para mim a letra e a gente vai conversando sobre... E aí a gente conversa... letra não. Linha por linha, tá? Então, nós duas, a gente geralmente senta... conversa linha por linha sobre a letra da música. Então é uma forma dele entender o que ele está ouvindo. E aí eu também ensino meu filho a ouvir músicas, né? Eu tenho uma grande amiga de infância, né? A Priscila. E ela nem deve saber isso, mas ela me contou isso uma vez quando ela era menor. Ela falou, meu pai me ensinou a ouvir música. Se você ouvir, Pri, eu nunca te esqueci esse seu comentário. Então, ela falava que o pai fazia ela ler, né, estudar as letras das músicas, né? E isso deixou ela mais apurada, né? Com gosto mais apurado da música. Então, muda a forma. Uma sugestão. E qual a idade para começar a falar sobre drogas? Eu acho que na adolescência, tá? Ou então quando ele trouxer. Porque tem crianças que começam a ficar mais maduras antes. Se a puberdade vier um pouquinho antes. Se você tiver dúvida sobre adolescência e puberdade, lá nos meus destaques tem uma parte que chama dúvidas frequentes. E aí eu pus lá o que é adolescente e o que é puberdade, tá? Depois, se você quiser, dá uma lida lá, dá uma assistida. Então, tem algumas crianças que entram na puberdade um pouquinho mais cedo, aí elas ficam maduras mais cedo. Então, dependendo da maturidade do seu filho, e quando ele trouxer esse assunto, já começa a conversar. Uma dúvida, Soraya, que não tirei a porta, mas um acordo com a minha filha não ficar no celular com a porta do quarto fechada. É errado? Eu sou a favor do acordo assim. Alguns momentos pode, mas eu tenho liberdade de abrir na hora que eu quiser. Então, nunca trancado. Encostado pode, porque eles precisam desse momento de intimidade. Tá? Verdade, eu também tenho muito medo. Esse é o meu maior medo. A Gretchen falou. É isso aí. Então, quem se inscreveu na jornada, não esqueçam de responder lá o questionário para mim,
porque aí eu consigo fazer a aula voltada para o que vocês querem, gente. Se vocês quiserem uma aula bem personalizada, põe lá para mim que eu escrevo. Sem medo que chega me apavorar. Suzana falou. Psico... Jô! Oba, uma psico aqui? Perfeito, obrigada. Gente, e quando a criança tem 8 anos e começa a cantar músicas funks? Faz a mesma coisa, estuda música com ela. A Karina falou muito obrigada. Obrigada a você. Nada contra funks, mas as letras, é isso aí, Suzana. Faz isso que eu sugeri. Vou adotar essa dica, muito obrigada. De nada. Tá bom. Então pronto, acho que plantei a minha sementinha aqui, tá? Então não esqueçam, gente, tem que falar. E não é só tem que falar, tem que pensar na forma que vai falar. Então, volta depois dessa live, assiste essa parte que eu falo do jeitinho de falar, né? Observe bem essa forma, para primeiro estar preparada para esse momento, então estudar sobre isso, estar preparada para esse momento e estar preparada de como reagir. Então não esqueçam, não é uma conversa, são várias conversas, porque sempre vai ter alguma coisa para ensinar e sempre de forma mais leve, não crítica e nem afastando. Tá bom? E medo, eu já falei que é quase que de 99% das mães. Mas precisa ir com medo mesmo. Por quê? Porque uma bobeada, uma curiosidade do seu filho, pode ser para sempre. Tá? Então eu realmente espero de coração que eu tenha sensibilizado vocês sobre isso. Precisa ter esse tipo de conversa. Espero que eu consiga ter ajudado vocês. Só para quem está chegando agora no canal, dia 23 de outubro eu abro nova turma para o meu curso voltado para mães de adolescente. Lá eu explico sobre a adolescência e te ensino a melhorar o relacionamento com o seu filho. Para você que não me conhece, eu sempre estou aqui presente no canal antes dessa abertura da turma, para todo mundo que quiser comprar, ter certeza do que está fazendo. Então eu venho com muito conteúdo antes dessa inauguração, enfim, dessa nova turma, tá? Então, essas próximas 2 semanas eu vou estar em lives todos os dias que eu digo de segunda a sexta, tá? Então, de segunda a sexta, nessa semana e na próxima semana eu tenho lives, quem quiser saber os temas tá lá no Story. E aí, dia 16, eu tenho a jornada gratuita, que é um conteúdo fora da rede social. Se você quiser assistir esse conteúdo gratuito, eu já estou produzindo essa aula. Se inscreve no link que fica lá na bio. A bio é aquela parte lá na primeira página ali do canal. Então, debaixo da foto tem um monte de frase. A última frase é um link, você clica lá e se inscreve na jornada gratuita. E me ajudem preenchendo o formulário, não esqueçam, para eu fazer uma aula voltada para vocês. Eu leio esse questionário, eu leio tudo que vocês escrevem para fazer a aula personalizada, tá bom? Acho que é isso. E todos os dias temos Reels baseado nos pedidos de vocês, tá bom? Deixa eu só ler os últimos, tô vendo aqui alguns últimos comentários. Você acredita que as amizades influenciam 100% no uso de drogas ou seguir caminhos errados? Eu acho que na hora que eu busco esse tipo de amizade, alguma coisa está acontecendo aqui dentro de mim. Então, eu tenho que pensar ao contrário. Eu tenho que buscar a raiz da questão, sempre aplicando o método POC. Tá? Então, o porquê que meu filho está buscando esse tipo de amizades. Tá? Sempre o método POC precisa ser aplicado. Então, meu filho está buscando esse tipo de... meu filho está buscando esse tipo de amizades. O que eu faço? Como é que eu ajo? Não é só o como. É primeiro por quê.
por que que meu filho tá buscando isso. Aí eu preciso trabalhar o porquê para depois chegar no como. Obrigada. Obrigada, Soraya, por me responder. A Juliana falou, obrigada a vocês por participarem. Plantou. Meu filho de 8 anos falou agora. Mãe, a maior preocupação de uma mãe é o filho, que o filho use drogas. Então pronto. Uma porta aberta para vocês conversarem. Que bom. Só me conta depois se ele perguntou porque ele ouviu ou se aconteceu alguma coisa. Se ele ouviu a live. A Psico falou, a Psico Jo falou, concordo plenamente. Obrigada. Boa semana para ti. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo até agora. Bom descanso. E até amanhã. Tchau, tchau.